Irmãos, eu quero tratar nessa noite com os irmãos um assunto de extrema importância. E para isso, eu vou iniciar esse sermão fazendo duas perguntas para os irmãos. A primeira pergunta eu farei agora, no início da mensagem. A segunda pergunta que será feita, ela será feita no final desse sermão, e a própria palavra, ela irá fazer essa pergunta para todos aqui que estão assistindo essa palavra. Meus irmãos, e a pergunta que eu vou fazer, provavelmente para a maioria aqui dos irmãos, parecerá uma pergunta um pouco anormal. Mas, irmãos, à luz da palavra, os irmãos vão entender que essa pergunta, ela é extremamente pertinente. E nós aqui nessa noite vamos entender o porquê da importância dessa pergunta, que é a seguinte: como está a sua alma? Homens, como estão a sua alma? Mulheres, como está a sua alma? Jovens, como estão as suas almas? Como está a sua alma? Meus irmãos, e a palavra ela é clara da importância que é a nossa alma. Porque Deus a mesma criou. A palavra nos fala, meus irmãos, ali em Gênesis 2, versículo 7, que Deus, Ele criou o homem, Ele soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, para que este homem se formasse uma alma vivente. Meus irmãos, a palavra também fala que o que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Meus irmãos, a palavra também nos fala que a redenção do homem, essa palavra está escrita ali em Salmos 49, versículo 8, que a redenção da alma do homem, ela é caríssima. Ou seja, irmãos, você que está aqui nessa noite, que está ouvindo esta mensagem, você tem que entender que a sua alma, ela tem um preço valioso. Porque a sua alma, meu irmão, minha irmã, ela é eterna. Deus criou você e a sua alma para que você herde uma eternidade com Ele. Não uma eternidade de morte eterna, mas sim, irmãos, uma alma que tem uma vida eterna com Ele. Logo, irmãos, se a alma ela é tão importante, você precisa cuidar dela. Você precisa, há uma obrigação nossa de cuidarmos do nosso interior. Meus irmãos, e o que nós temos visto hoje é que as pessoas, elas não têm tido o cuidado com a sua alma. Não têm tido. As pessoas hoje, irmãos, elas têm preocupado-se muito com o exterior, mas aquilo que está no interior, a sua alma, as pessoas têm deixado de lado. Meus irmãos, as pessoas hoje têm muito se preocupado com a sua estética dos seus corpos. As pessoas têm se preocupado com conhecimento,
com a inteligência, com a sua saúde. Meus irmãos, hoje, na atual geração, há uma busca incessante pelo prazer. Isso tem nome. Isso se chama hedonismo, que significa uma busca contínua e incessante por um prazer, para se sentir prazeroso. E as pessoas buscam isso, irmãos, em tudo, menos naquilo que é eterno. Meus irmãos, a palavra diz: o que dará o homem por sua alma? O que você, meu irmão, minha irmã, que está me escutando, que está me vendo aqui nessa hora, o que você tem dado por sua alma? Meus irmãos, a palavra nos fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, que nós não devemos, não extingais o Espírito. Em outras traduções, a palavra fala: não apagueis o Espírito. Ou seja, não retires de você o Espírito Santo. Não permita que o Espírito Santo do Senhor se afaste de você. Meus irmãos, e o mundo que nós vivemos, a palavra nos fala que este mundo, ele nos oprime. Tudo que há aí fora, meus irmãos, não há nada, absolutamente nada que se aproveita. Ou seja, buscar prazer nessas coisas, de fato, igreja, isso não alimentará o seu interior, a sua alma. Meus irmãos, e eu quero fazer um paralelo agora, um exemplo, para que os irmãos entendam. Meus irmãos, nós, como eu disse no início da mensagem, nós temos muito cuidado e às vezes nos preocupamos muito com o nosso corpo, com a nossa saúde. Quando aparece qualquer coisa, uma dor de cabeça que você tem, algo que você sente, uma dor mínima que seja uma dor na unha do seu dedo, você logo se incomoda, você logo sente o peso daquela situação e se sente incomodado com isso, você se incomoda. Meus irmãos, e a pergunta que eu faço para a igreja: o porquê que você não tem essa mesma incomodação com a sua vida espiritual, com o seu interior? Meus irmãos, e nessa noite, à luz da palavra, nós vamos entender, cada um que entrou aqui, vai entender que você precisa ter a mesma preocupação que você tem com o exterior, com as coisas que te rodeiam. Você precisa também cuidar da sua alma, da sua vida espiritual. E é importantíssimo isso, meus irmãos. É um assunto relevante. E nós vamos entrar agora no texto que nós lemos nessa noite. Em Lucas 12, que eu pedi para que os irmãos mantessem suas Bíblias abertas, para que a gente possa acompanhar e entender o que a palavra ela vai nos ensinar nessa noite. E a palavra ela inicia no versículo 16 do capítulo 12 de Lucas, dizendo o seguinte: acompanha comigo, igreja. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Meus irmãos, a palavra aqui está falando de um homem que era rico. Era um homem que tinha posses. Era um homem bem de situação. A palavra fala, meus irmãos, que era um homem bem sucedido naquilo que ele fazia. Aquilo que norteava a vida dele. A palavra que deixa claro nesse versículo que era um homem bem sucedido, um homem rico, um homem aparentemente feliz. Mas, meus irmãos, e provavelmente nós entendemos aqui que este homem era um agricultor,
um fazendeiro, um homem que cuidava do campo. No versículo 17, a palavra diz o seguinte: e arrazoava, em outras traduções, fala que ele pensava, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Meus irmãos, esse homem, por mais rico que ele fosse, por mais bem sucedido que ele era, e isso está claro na palavra, aqui ele nos mostra claramente que era um homem extremamente egocêntrico. Um homem, meus irmãos, que ele firmava os seus pensamentos, como a palavra disse aqui, né, que ele pensava somente nas suas forças e nos seus bens. Os irmãos podem ver, a palavra está clara no versículo 17 e no versículo 18. Ele preocupado aonde que ele colocaria os seus frutos, a sua produção, o seu trabalho, tudo ligado a ele. Irmãos, e esse homem rico aqui, ele é de uma característica de homens dos nossos dias de hoje. Que a palavra fala, meus irmãos, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si próprios. Os irmãos podem ver na palavra. E hoje o que vemos hoje na sociedade são pessoas extremamente amantes de si mesmo, egocêntricas. Eu faço, eu posso, eu consigo, eu quero. E aonde está Deus nessa história? Aonde está a palavra de Deus? Aonde está a figura gloriosa de um Deus santo, de um Deus que morreu na cruz do Calvário, se fez homem, morreu, ressuscitou, e Ele se faz vivo para falar conosco? Aonde está Jesus nesta vida? Aonde está esse Jesus que é vivo, poderoso, que as pessoas só lembram dele quando as coisas apertam? Quando a enfermidade vem? Quando as coisas não vão muito bem? Quando há um problema na família? Quando há um problema no casamento? O porquê? Esse homem já nos traz um exemplo, já no início aqui da palavra, dessa figura, dessas pessoas que só pensam em si mesmas. Não, se eu estou bem, minha família está bem, está tudo certo. Estou vivendo bem, estou comendo, estou bebendo, moro bem, tenho meu carro, minha casa, não preciso de mais nada. Era a figura desse homem, rico, não precisava de nada não, irmãos. E ele começou a falar: não, eu vou destruir tudo, vou fazer celeiros maiores, vou colocar toda a minha produção ali, todos os meus frutos, e está tudo certo. Meus irmãos, nessa noite Deus quer nos fazer compreender que nós precisamos valorizar aquilo que é eterno. Porque, meus irmãos, essa vida, esse mundo, ele vai passar. A palavra fala clara isso, meus irmãos: céus e terra passarão, mas a tua palavra permanecerá. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não vai mudar. Quando nós temos uma vida conduzidos por ela, firmados nela, quando a nossa vida ela é estruturada nela, meus irmãos, aquilo que é terreno para nós, ele se torna em quinto, sexto, sétimo, 10º plano na nossa vida. Meus irmãos, aquilo que é terreno, eu quero dizer para todos aqui, isso jamais será em primeiro plano, jamais. E o que temos visto são pessoas invertendo os valores. Aquilo que é em 10º plano se torna primeiro plano. Aquilo que deveria ser em primeiro plano é 8º, 9º plano na vida da pessoa.
E isso, meus irmãos, isso não constrange as pessoas do dia de hoje. As pessoas hoje trocam a palavra de Deus, trocam a condução do Espírito Santo no lar delas, na vida delas, por qualquer coisa, por qualquer festa, por qualquer condição. Meus irmãos, do versículo seguinte, versículo 19, esse homem, ele diz, ele continua ali dialogando. Olha para vocês verem o egocentrismo dele, o quanto ele confiava nas forças dele, o quanto ele podia fazer algo. Olha aí, preste atenção, versículo 19. Então, ele continua dizendo, então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Meus irmãos, esse homem era tão cheio de si, tão cheio da condição dele que ele tinha, da riqueza dele, que ele já estava fazendo planos para o futuro. Não, a condição que eu tenho, eu vou viver muitos anos, vou comer, vou beber, eu estou em paz. Como ele mesmo falou aqui, vai haver descanso, descansa, come, bebe, regala-te. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para todos aqui que estão me ouvindo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando uma alma ela não é bem cuidada, e hoje nessa palavra que nós lemos, aqui há um exemplo claro de um homem que não cuida da sua alma. Ele só está preocupado com a riqueza dele, com a vida dele, com a casa dele, com as coisas dele. Mas ele não entende que há um Deus que está sobre todas as coisas. Ele não governa a vida dele, irmão. E esse texto ele nos mostra que quando uma alma ela não é bem cuidada, tudo tem valor, menos o céu. E o descanso dele era para essa vida. O alimento era melhor do que essa vida, a bebida. Ou seja, a ausência total do Espírito Santo Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo ausentou dele, ele nem percebeu. Ele nem percebeu. Meus irmãos, nós temos alguns exemplos na palavra, eu quero lembrar os irmãos aqui alguns exemplos, e muitos aqui vão tinar, vão lembrar. Os irmãos lembram da história de Sansão? Sansão, meus irmãos, ele nem percebeu que o Espírito Santo ausentou dele. As coisas foram acontecendo, ele era um homem de Deus, ele era um servo, mas as coisas foram acontecendo, dia após dia, e o Espírito Santo simplesmente se retirou de Sansão. E ele perdeu a bênção dele. Outro exemplo que nós vemos, Israel, em Isaías 58, versículo 3 e 4. A palavra fala, meus irmãos, que Israel ali, ela se julgava muito santa. Israel se julgava uma igreja purificada, perfeita. E a palavra fala que ela estava jejuando, pedindo resposta de Deus, e Deus não respondia a Israel. Não respondia. Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava cega espiritualmente. Ela achava que estava santa. Ela achava que estava fazendo um jejum bíblico. Mas não. Era um jejum que estava simplesmente passando fome. Não havia comunhão, não havia oração, não havia santificação. Ela se julgava santa, mas ela estava embaralhada no pecado. Estava cega. E hoje as pessoas, meus irmãos, elas estão tão mergulhadas no pecado que as pessoas perdem o discernimento. Perdem o discernimento. Meus irmãos, e quero fazer aqui um outro exemplo. Uma pessoa que não cuida da sua alma, ela se torna insensível ao pecado.
e não consegue entender e discernir a sua própria condição. Ou seja, os dias passam, as situações acontecem, às vezes acontece uma coisa com seu filho, com seu marido, minha irmã. Irmã, com seu esposo. Acontece uma situação em casa, você viu que causou prejuízo, você viu que não foi bom, você perdeu a noção, ou seja, o pecado se tornou algo normal na sua vida. Normal. Ah, não, aconteceu isso? Não, bola para frente. Há um ditado muito normal aí fora, né? Vida que segue, não é verdade? Só que essa vida que segue, passam-se semanas, meses, e o problema continua o mesmo. O casamento de mal a pior, os filhos abandonados, não há comunhão, não há santificação. A palavra fala, irmãos, que o Espírito vivifica e a carne para nada presta. A palavra é clara. O Espírito, ele traz vida para uma família. O Espírito Santo, ele traz paz. Mas quando ele ausenta, meu irmão, a carne, o pecado, ele nada aproveita, nada presta. Eu estou falando isso, igreja, essa palavra, por certo, está impactando a muitos aqui, mas nós temos que pregar aquilo que é a verdade das Escrituras. Eu não posso aqui falar uma palavra, né, para aguçar o seu ego, para te abraçar, para te confortar. Meu amigo, o Evangelho não é um Evangelho para conforto. Eu sinto te dizer isso. O Evangelho de Jesus Cristo, meu irmão, ele nada mais é que você reconhecer o seu pecado, se arrepender e mudar de vida. Evangelho é isso. Mas a gente sabe que aí fora, e não estamos nos colocando aqui como perfeitos, como uma igreja fiel, de modo algum, irmão. Estamos lutando muito para sermos fiel a essas escrituras sagradas. A igreja perfeita é a igreja fiel. E ela não está ligada a nenhuma denominação ou religião. Amém, igreja? Não está ligado. Ou seja, irmãos, nós temos que entender isso. Temos que praticar esse ensino. E eu pergunto para os irmãos, qual valor você tem dado para a sua alma, irmão? Hein? Qual valor você tem dado para a sua alma? Ou você tem desprezado? Que tempo, meu irmão, você tem reservado para cuidar da sua alma, cuidar do seu interior? Eu sei que todos aqui têm seus afazeres, suas preocupações, cuida da sua vida no cotidiano, não é verdade? Tem escola, tem faculdade, tem o cuidado da casa, tem o trabalho. Todos aqui têm suas obrigações, seus cuidados que precisam ter. E é válido ter, irmãos. Nós não estamos falando aqui que é pecado, é algo ruim você cuidar da sua saúde, cuidar da sua inteligência, das suas coisas, melhorar de vida, ter um bom emprego, um bom salário. Não, isso não é pecado não. Mas o pecado, meu irmão, é você não cuidar da sua alma. É você ser uma pessoa desmanzelada com a sua própria alma, com o seu interior, com a sua vida espiritual. Meus irmãos, qual tempo você tem gastado para nutrir a sua fé? Meus irmãos, nós vamos passar agora alguns detalhes. Como eu disse lá em 1 Tessalonicenses, fala que nós não devemos extinguir, apagar o fogo, a chama do Espírito Santo em nós. Ou seja, cuidar da alma. Eu vou elencar algumas coisas aqui para que os irmãos entendam como você extingue a sua alma. Como que você deixa a sua vida espiritual de lado. Como que você faz isso? Como que você faz ela perecer, destruir e em alguns casos até morrer espiritualmente? Vamos lá? Vamos aprender juntos? Primeiro, o principal de uma pessoa que não cuida da alma, que não se preocupa com o seu interior. Essa pessoa, ela tem um contato com o mundo
e com o pecado constantemente. Ah, o que é isso, irmão? Vou dar um exemplo. O mundanismo. Você conhece a palavra, você sabe o que a palavra fala, você conhece Jesus, você já viu os benefícios da salvação no seu lar, na sua casa, na vida dos seus filhos. E o que acontece? O mundanismo começa a entrar dentro da sua vida, dentro de casa. O adversário, meus irmãos, ele está matando os cristãos hoje, espiritualmente, com informação. Hoje, o principal problema hoje dessa atual geração se chama informação. O quê? Rede social. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Meus irmãos, hoje há uma enxurrada de informações 24 horas por dia entrando no celular de cada um de vocês. Estou mentindo, irmãos? Se você não cuidar, você está arraigado com o mundo dentro de você. Meus irmãos, e o Espírito Santo, ele não compactua com isso. O Espírito Santo não habita nisso. Aí a pessoa, o que acontece? Mundanismo. O que é o mundanismo, igreja? Vamos lá. A pessoa começa a ver isso, né? Começa ali penetrar na tecnologia, aí começa a ver ali pornografia, começa a ver imoralidades, começa a assistir entretenimentos que causam um prazer momentâneo, te faz rir, você ri de piadas imorais. E o Espírito Santo simplesmente, meu irmão, ele se afasta. Ele não habita em locais assim. Ele habita, meu irmão, sabe aonde? Num coração, igual o salmista falou. Ele falou o seguinte: a minha alma, ela tem sede do Deus vivo. E sabe o que acontece? O Espírito Santo entra, opera e fala com esse coração. Meus irmãos, o Espírito Santo opera aonde há um coração que clama assim, como o salmista clamou: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Meus irmãos, vocês têm clamado assim? Vocês têm orado como o salmista orou também? Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Foi isso que o salmista orou. Mas guia-me pelo teu caminho eterno. Você tem orado assim, irmão? Você tem orado? Hoje nós vamos aprender, meus irmãos, que nós precisamos alcançar esta posição, que não é uma posição que a igreja reformada em Cristo está impondo para você não, irmão. Isso que a palavra está colocando aqui é algo que o próprio Senhor, Ele nos deu. Ele mesmo quer isso de nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele nos ama. Sabe por quê? Porque o amor dele nos alcançou primeiro. Lá na cruz do Calvário, meu irmão, Ele lembrou de você. Você sabia disso? Lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele sofreu por amor por você, meu irmão, para te salvar, para te libertar, para te trazer no culto dessa noite e dizer: você é o meu filho amado. Como não valorizar esse tão grande amor, igreja? Como não valorizar esse amor que um dia nos alcançou sem nós merecermos? Nós não merecíamos, irmãos. A palavra fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos o inferno, irmão. É isso. É duro você escutar isso, mas é verdade. Nós merecíamos o inferno. Mas pela graça de Deus, meus irmãos, Ele nos ofereceu uma eternidade com Ele. O céu, meu irmão, glória a Jesus por isso. Ele nos ofereceu o céu, uma reunião com Ele, uma vida eterna com Ele, uma alma, meus irmãos, que vai herdar a eternidade dEle. Segundo problema que atinge
as pessoas e fazem elas não cuidar da alma, do interior. Falta de leitura e meditação diária nas Escrituras Sagradas. Se eu perguntar aqui, provavelmente muitos aqui não leram a Bíblia hoje. Eu nem vou perguntar. Se eu aumentar mais um pouquinho, você não leu a Bíblia nessa semana inteira. Se eu apertar mais um pouquinho, você não leu a Bíblia nos últimos 6 meses. Um ano. E oração? Quanto tempo faz, meu irmão, que você não ora junto com a sua esposa? Do lado ali dela, ali, ó. Com seus filhos. Que você não faz culto nos lares. Meus irmãos, a palavra fala que não só de pão ele viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, o pão dessa vida não vai satisfazer. Os churrascos dessa vida, as festas dessa vida, as reuniões familiares dessa vida não vão satisfazer. Você vai ficar até feliz, você vai no shopping, você gasta, você compra presente, mas isso não vai satisfazer a sua alma, só a palavra inerrante, infalível e suficiente de Deus. É ela que nos satisfaz a nossa alma, meu irmão. É ela que nos alegra, é ela que nos abençoa, é ela que nos livra e é ela que vai transformar muitos corações que entraram aqui nessa noite. Não é o poder da palavra do pregador, é o poder da palavra de Deus que transforma as pessoas, que vai mudar a sua mente, meu irmão, que vai fazer você sair daquela porta ali e começar a cuidar da sua vida espiritual. Às vezes, irmão, essa palavra aqui não é para te desanimar, não, para te entristecer, para falar assim, não, eu estou ruim mesmo e a tendência é piorar. Não, não. Essa palavra aqui, meus irmãos, era uma palavra de exortação, mas ao mesmo tempo é uma palavra de encorajamento para a sua vida. É para te encorajar, meu irmão. É para dizer que o Senhor está com você, que Ele te ama e que Ele quer transformar a sua história e que você tem uma vida espiritual saudável na presença dEle. É isso, irmão. É para te acordar, é para mexer com você. É para você falar assim, meu Pai, meu Deus, eu preciso te buscar mais. Eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso orar mais. Eu preciso ter uma vida de mais dependência de Ti, de mais amor de Ti, de mais entrega a Ti. Irmãos, a gente vê muitas vezes que as pessoas... Outro detalhe, né? Que nos ajuda a ter uma vida espiritual santa, é uma frequência regular nos cultos. É a comunhão com os irmãos. Meus irmãos, na igreja, a gente ora um pelos outros. Não é verdade? A gente sofre junto com o irmão. O irmão fica doente, a gente se compadece dele. E o que a gente vê hoje são muitos cristãos que conseguem ficar 15, 20, 30 dias, 6 meses sem vir na igreja. E é totalmente normal. Não, eu vou assistir culto online. Né? Falei de tecnologia, né? Vou assistir em casa. Não, está tudo certo. Meus irmãos, a Bíblia não prega isso. A Bíblia prega congregação dos santos, comunhão dos santos, uns orando pelos outros, e a oração do justo muito pode os seus efeitos. Quando nós oramos uns pelos outros, o poder de Deus, Ele fala ao nosso coração e nos faz vencedores. Tem faltado isso. Às vezes, meus irmãos, a pessoa chega num domingo como esse aqui, num culto, e pensa o seguinte, não, hoje eu vim aqui e toda a minha porção da minha vida espiritual, tudo que eu preciso, eu vou me abastecer hoje e eu posso ficar mais 15 dias sem ir na igreja. Heresia! Isso não está na Bíblia. Não é isso que o Senhor quer para você não, meu irmão. Meus irmãos, é como se você estivesse numa UTI. Vou fazer um exemplo claro aqui para que os irmãos entendam. É como se você tivesse
Uma pessoa que não tem cuidado com a sua alma, cuidado com a vida espiritual, sabe o que é? É como se é uma pessoa que estivesse na UTI, só nos aparelhos, respirando por aparelhos. E o culto do domingo, sabe o que significa? Um remedinho que coloca na veia ali, ó, você vai melhorar só um pouquinho só. O que vai fazer você melhorar, meu irmão, a ter uma vida espiritual santa, firme com Ele, sabe o que é? É vida diária com Ele. É andar com Deus, é orar com Ele, é ter comunhão com Ele, é sentir a presença dEle, é em casa, é no trabalho, é na rua, é no carro, é aonde você estiver. Você vai sentir a presença dEle todos os momentos com você, meu irmão. É isso. É isso. Meus irmãos, quem consegue aqui, humanamente falando, ficar 15 dias sem comer? Ninguém, né? Tem pessoas que dá 4 horinhas já está morrendo de fome já, né? E tem as dietas aí que tem que comer de 3 em 3 horas. Cuidar da saúde. Faz bem. Mas e cuidar da alma? Você precisa se alimentar também, meu irmão, diariamente, todos os dias, orar, ler as escrituras, buscar. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, com certeza, se você ficasse 15 dias sem comer, todas as suas funções vitais, elas começariam a se desfalecer. Você começaria a ficar fraco, você ia para o hospital e logo você ia morrer. E espiritualmente também é isso, meus irmãos. Se você ficar uma semana sem orar, 15 dias, um mês, sem ler a Bíblia, sem vir ao culto, sem estar aqui na igreja, sem ouvir a palavra de Deus, e a palavra fala que ouvir, ele vem pela fé, e ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, se você ficar sem isso, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco e você vai morrer. A alma precisa ser cuidada. E terminando essa mensagem, a conclusão é a seguinte. Vamos voltar lá no versículo 19. Lá no versículo 19. Então direi a minha alma. Será que os irmãos aqui querem estar como esse rico aí? Esse fazendeiro? Cheio de si? Cheio das suas forças? Meus irmãos, pela fé em Cristo Jesus, eu creio que muitos sairão daqui hoje entendendo que a partir de hoje você precisa cuidar mais da sua alma. Não é porque eu estou falando não, meus irmãos, porque a Bíblia é clara. Você vai entender que você precisa de Jesus na sua vida. Você tem que entender, meu irmão, que Ele é o autor e consumador da sua fé. Você tem que entender, meu irmão, que Ele é o rei do rei da sua vida. Que você, meu irmão, não tem querência nenhuma, não. Sabe por quê? Porque a vontade dEle tem que prevalecer na sua vida. Não é a sua vontade, não, meu irmão. Quem é você? Sabe o que a palavra fala? Que a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. É Ele que é a nossa força, irmão. É Jesus. Não olhe para dentro de si, não. Não tente resolver seus problemas através de coaches, mestres desse mundo, que falam para você, olha, você vai vencer, você pode, você consegue. Que nada. Sem Jesus você não é nada, meu irmão. Mas nele nós temos tudo. Ele é o autor da nossa vida, meu irmão. Ele nos fez e nós estamos de pé pela graça dele. Somente pela graça. Nada além da graça. A partir de hoje, irmão, para concluir essa mensagem, estabeleça prioridades na sua vida espiritual. Estabeleça. Tenha mais momentos de oração com sua família. Maridos, chamem as esposas para orar junto com vocês. Mulheres, chame os seus maridos para perto, ajoelhem junto com ele. Filhos aqui presentes, tem muitas crianças, jovens aqui. Orem, para que Deus direcione a faculdade de vocês, o trabalho de vocês, a vida afetiva de vocês. Jovens, vós sois fortes porque venceste os malignos. Não sou eu que estou falando, não é a palavra, irmão. Igreja aqui presente,
Ouça essa palavra, que não é uma palavra desta igreja, é uma palavra que está contida neste livro sagrado. E ela é uma palavra fiel e digna de toda a vossa aceitação. Busque primeiro o reino, irmão. A palavra é clara. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Tudo isso está preocupando aí, irmão. É academia, é escola, é carro, é apartamento, é não sei o que, é viagem. Meu amigo, quando você busca primeiro o reino, quando você busca aquilo que é eterno, tudo é acrescentado. Tudo. Tudo Deus te abençoa, abre portas, sustenta, fala, abençoa. Tudo acontece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é o Senhor Jesus. Ele é o dono da vida. E aí você vai estar no centro da vontade dEle. Não na sua vontade mais, mas na vontade dEle. Lembram lá no início da mensagem, irmãos, que eu ia fazer 2 perguntas? Lembram? Sim ou não? Amém, igreja? Então vai a segunda pergunta. Está no versículo 20. Lembram que eu falei que a própria palavra, ela faria pergunta para vocês? E para mim? Está projetado aí, né? Mas Deus lhe disse. Não sou eu que estou perguntando mais não, irmãos. É Deus. É a sua palavra. Louco! Se esta noite Deus pedir a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Deus está chamando eu e você de louco. Se fosse por qualquer um, seria uma ofensa, né? Nós estamos chamando de louco? Mas quando Deus Ele nos chama de loucos, irmão, sabe para quê? É para mostrar para nós que somos pecadores, somos falhos, mas Ele nos ama. A palavra fala que Ele veio para salvar os pecadores. Ele não veio para gente são, não, viu? Ele não veio para gente boa, não. Ah, eu tenho uma vida certinha, eu faço tudo certo, sou perfeito. Ó, aqui não. Aqui é uma congregação de pecadores que foram salvos pela graça. Graça, graça sobre graça recebi do nosso Senhor Jesus. O que você tem preparado, meu irmão? Para quem será? É a pergunta que Deus faz para você. E é uma pergunta que você vai responder no seu coração. E com o passar dos dias. Porque a decisão é a seguinte: ou eu permaneço na inércia, ou eu permaneço parado do mesmo jeito que eu estou, não tomo uma ação, não faço nada, continuo não cuidando da minha alma, ou eu aceito tudo isso que o Senhor Jesus me mostrou através da sua palavra, e eu posso dizer: Senhor, o que eu tenho preparado? Eu tenho preparado valores celestiais para me derramar para Ti. Será que nós vamos responder isso, irmão? Senhor, eu tenho preparado uma casa que tenha vida de oração, vida devocional. Eu leio as Escrituras, eu busco a Deus e Ele fala comigo. Para quem será? Para o nosso Redentor, Jesus. A esse que nós vamos glorificar aqui agora. Jesus, que é Ele o autor desse culto. Se não fosse Ele, meus irmãos, esse culto não aconteceria. Porque o Espírito Santo dele está operando aqui, irmão, para confrontar os corações, para libertar, e para que a partir de hoje, todos que estão aqui nesse culto, e até mesmo aqueles que ainda vão nos escutar e ver essa mensagem, possa dizer o seguinte: eu quero ter uma alma cuidada por Deus. E com certeza, irmão, Deus vai ouvir sua oração.
Deus.